Muito bem, estamos de volta com assunto quente por aqui, ansiedade. Ansiedade exagerada é o que a gente quer tratar no programa de hoje. Se você já tem esse diagnóstico ou se você desconfia, vem com a gente. Mas antes de mergulhar com tudo nesse assunto, eu quero trazer para você uma oportunidade única de receber aí na sua casa um material que vai te ajudar a enfrentar essas situações difíceis que a gente tem trazido aqui, que envolvem a saúde mental, a saúde emocional. Eu estou falando do Guia de Estudos Sentimentos, a Ciência do Desistir. Esse é um guia de estudos que a Novo Tempo preparou para você, que enfrenta dificuldades nessas áreas e que precisa de mais informação confiável, precisa de direcionamento, precisa compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, mesmo diante desses sofrimentos. Aqui tem um capítulo todinho destinado à ansiedade, então você que tem enfrentado dificuldades vai se beneficiar com esse material que vai chegar aí para você gratuitamente. Olha que legal! Pega o telefone. Liga agora para cá, enquanto você vai acompanhando nossa conversa, você vai pedir o seu guia de estudos pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você também pode usar o WhatsApp, que é 12 98244 4449. Nós temos uma equipe preparada para receber o seu chamado aqui e eu tenho certeza que vai ser uma bênção você poder estudar e entender tudo o que está acontecendo com você através desse guia de estudos. Agora, coração acelerado antes de uma prova, de um evento importante ou de uma entrevista de emprego são sintomas, são exemplos de situações que podem desencadear respostas do nosso corpo que muitas vezes são temporárias. Você sabe, né? Aquele suador na mão, aquela dor de barriga, aquele suor frio. Mas mesmo com essas respostas, a gente corre o risco de não dar muita atenção para o corpo. O problema desse comportamento é que essas respostas que seriam naturais podem acabar se avolumando cada vez mais e se tornando desproporcionais aos acontecimentos que motivam as nossas preocupações. Hoje, a gente quer tratar sobre esse assunto importante aqui. A gente vai conversar com o Dr. César Vasconcelos sobre a ansiedade. E a gente quer entender aqui quais são os principais sintomas, como a gente pode lidar com eles no nosso dia a dia. Então, eu quero a sua participação aqui com a gente. Pode chegar aqui, doutor César? Vem para cá, é hora da gente conversar com o nosso amigo telespectador. Oi, Deru. Obrigada. Tudo bem? Mais uma vez por estar aqui com a gente. Sentimentos, a ciência do desistir já tem chegado para muita gente. Muita gente ligou aqui na segunda, muita gente ligou aqui ontem. Você aí está ligando para cá para pedir a sua, vai chegar. Mas eu quero ter a sua participação aqui no Vida e Saúde também. Quero receber a sua história, quero saber qual é a sua dúvida que não foi respondida aqui ao longo da nossa conversa. Manda para cá como é que você lida com a ansiedade, ou lidou no passado, ou lida com alguém que você ama ou convive que tem crises de ansiedade. Conta pra gente. Nosso contato é 12 98266 0004. Dá para usar o QR Code aqui também, isso. E você vai ser encaminhado para esse contato e pode falar com a gente. Agora eu quero entender, doutor César, o que é a ansiedade? Todo mundo experimenta ela em alguma fase da vida. Crianças, adultos, velhinhos. A ansiedade é um sentimento que a gente tem que pode ser uma coisa positiva, né? Quer dizer, todo mundo tem ansiedade, igual todo mundo tem temperatura do corpo, mas nem todo mundo tem ansiedade alta, né? Que seria uma temperatura alta, vamos dizer assim. Mas a ansiedade, ela pode ser uma coisa agradável, tipo, você pode ficar ansiosa para chegar a semana que vem e encontrar com alguém que você não vê há muito tempo, né? Ou você vai ter uma viagem do seu sonho. Então, tem uma ansiedade natural, que é a ansiedade positiva, agradável, né? Que a gente experimenta. Agora, a ansiedade, quando ela vai ficando exagerada e excessiva, ela se torna uma ansiedade, então, doentia, negativa, sofrida, né? Alguns autores usam a palavra angústia e ansiedade, né? Mas a ansiedade, então, é um sentimento. Se a gente pensar, então, em ansiedade exagerada, ela é um sentimento que a gente tem, a pessoa experimenta, tem aflição, inquietude, uma falta de paz, uma falta de serenidade, né? Mas é importante entender que todo mundo tem ansiedade e a ansiedade, ela pode ser um motor que nos empurra para a gente produzir alguma coisa, né? Agora, nem todo mundo vai ter ansiedade exagerada.
Tá, agora o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Seriam indivíduos ansiosos saudáveis, né? Ou seja, a gente está sempre esperando por algo legal acontecer ou por algo diferente acontecer, ou com diagnósticos de ansiedade exagerada? O Brasil é um país que tem mais ansiedade classificada pelo Código Internacional das Doenças, quer dizer, são os vários transtornos de ansiedade que a gente vai falar depois, mas é nesse sentido, não é no sentido normal nem agradável, não, no sentido de sofrimento, né? Agora, nem todo mundo, o senhor disse que vai enfrentar essa ansiedade exagerada, né? Esse transtorno. Não, nem todo mundo, porque, como eu falei, todo mundo tem ansiedade, eu comparei até com a questão da febre, né? A temperatura, que todo mundo tem temperatura do corpo, 36 graus e meio centígrados, mas nem todo mundo tem febre. Então, assim como a febre é um demonstrativo de que tem uma luta no corpo, né? Tem alguma bactéria, algum vírus ali lutando por predomínio e produzindo aquela sensação desagradável, então a ansiedade excessiva, ela é desagradável, porque ela, na verdade, a ansiedade excessiva, ela está dizendo que tem conflito dentro da pessoa, coisa mal resolvida, tem um estado emocional em tensão dentro dela e que aí ela não está sabendo resolver, então está com essa ansiedade exagerada. Agora, como é que a gente consegue, doutor César, diferenciar esse medo, ansiedade, estresse e essa angústia também que o senhor trouxe aqui pra gente como relação com a ansiedade, mas num aspecto muito mais... Porque quando a gente fala de ansiedade, eu não tinha essa noção de que poderia ser um negócio tão difícil assim. Porque parece que é só um momento, né? Um momento até acontecer um evento, até acontecer aquilo que a gente tá esperando. Mas não, ela pode ser exagerada a ponto de causar paralisação das atividades. Pode travar a vida da pessoa. Então, quer dizer, você falou medo, ansiedade, estresse, né? E angústia. Quer dizer, alguns autores acham que é sinônimo angústia e ansiedade. Só que para alguns autores, angústia é como se fosse assim, uma sensação de aperto no peito, um bolo na garganta, né? E tem a angústia existencial, quer dizer, a angústia existencial é uma palavra usada pelos filósofos, né? É diferente da ansiedade ou da angústia psicológica, fruto de conflito conjugal, conflito do trabalho, conflito da infância. Então, quer dizer, todo mundo tem essa angústia existencial, né? E não tem medicação para essa angústia. Agora, a diferença entre medo, ansiedade e estresse, o medo é essa insegurança. Tem a pessoa que tem um medo de coisas, medo de acontecer alguma coisa fisicamente. Será que eu vou adoecer? Será que meu carro vai capotar? Será que o motorista vai dormir? Algo vai dar errado. É alguma coisa física. Tem pessoas que têm um medo de acontecer coisas físicas. Tem outras pessoas que têm um medo em relação ao seu eu. Não sou capaz de falar. Não sou capaz de conversar com aquela pessoa. Então tem a ver com a história mais interior. Então o medo, na verdade, ele é uma coisa normal, porque as pessoas... O medo nos ajuda a nos proteger de entrar em situações perigosas para a vida, né? Ele se torna doentio quando ele vai travando a vida da pessoa. Então, a ansiedade já é uma aflição, uma inquietude. E estresse é aquilo que é exigido para a pessoa executar uma tarefa. Quer dizer, do ponto de vista popular, de falar, estou estressado hoje e tal, a pessoa está cansada, né? Está meio esgotada. Mas, na verdade, a palavra estresse, cientificamente falando, ela é aquilo que é exigido para você produzir uma tarefa. Ele vai ser um estresse doentio, que a gente chama de estresse, é quando aquilo que está sendo exigido para você fazer for mais difícil ou mais complexo do que os recursos que você tem. Exemplo de estresse. Você tem que fazer 10 programas em 3 dias. Bom, é uma loucura, né? Você tem um prazo curto para poder dar conta daquela tarefa ali. Então, você vai te estressar demais, né? Então, essa é a diferença. Agora, vamos tentar agora afunilar um pouquinho nossa conversa mais para ansiedade. Então, você está assim, a gente tem classificado aqui sentimentos para que você não confunda. Agora, a gente vai para sinais e sintomas da ansiedade exagerada, doutor César. Porque a ansiedade, a gente já percebeu, então, pela sua conversa aqui, que é normal, ela é boa, ela faz a gente produzir, faz a gente se preparar. O problema é quando ela é exagerada, vai gerar sintomas. Você já está tendo uma ideia aqui por esse desenhozinho, ó, vem cá. Gastrointestinais, como náusea, vômitos, eu vou colocar aqui dor de barriga, diarreia. Pode acontecer diarreia, pode acontecer o contrário, que é a prisão de ventre, pessoas muito inseguras
quando elas vão a um ambiente que elas não estão acostumadas, aí trava o intestino, pode acontecer isso, né? Outras pessoas, ao contrário, vão fazer uma prova muito difícil, dar uma diarreia no dia da prova e tal. Ai. E é interessante porque tem um nervo no nosso corpo chamado nervo vago, ele chama-se pneumo gastroentérico. Ó, pneumo, pulmões, gastro, estômago, entérico, tem intestinos. Então, quando esse nervo é estimulado excessivamente por uma ansiedade exagerada, pode ter sintomas como esse aí. E a ligação desse nervo é intestino e cérebro? Ele começa... cérebro, pulmões, estômago e intestino. Caramba. Então, é a conexão, ele trabalha, a gente chama de psicossomática, mente e corpo junto ali, né? E aí, quando o intestino vai mal, outra hora que pode ser afetada é o cérebro, dificuldade de concentração. É, porque você sabe, Teru, as pessoas muito ansiosas, que têm muita ansiedade, elas podem ter a diminuição do foco de concentração. A pessoa pode morar numa rua, por exemplo, 30 anos e nunca reparou que tinha uma árvore do lado esquerdo. Aí um dia fala que alguém fala assim, que árvore linda. Qual? Cadê? Cara, eu nunca percebi aquela árvore, né? Então, a ansiedade pode atrapalhar focar a atenção em alguma coisa, porque a pessoa fica meio aflita, ela fica meio avoada, vamos dizer assim, né? Não concentra a sua atenção. Inclusive, muitas pessoas jovens que se queixam no meu consultório, eu estou com problema de memória, consigo me concentrar e tal. Geralmente não é questão neurológica, é uma questão psicológica, uma ansiedade excessiva que tira a concentração. Olha outro sintoma, outro sinal aqui da ansiedade exagerada. Vem para cá, tem a ver com a mente também, mas aí seria um sintoma de tontura ou sensação de desmaio, uma sensação de que eu estou perdendo o controle aqui. Isso pode... Esse aqui são dois sintomas físicos muito típicos de crise de pânico, né? Porque a crise de pânico, ela é uma das manifestações da ansiedade. Então, tem que entender isso. A ansiedade exagerada, ela se manifesta em pessoas diferentes de formas diferentes. Então, tem pessoas que vão ter crise de pânico, ansiedade exagerada, crise de pânico. Outras vão ter fobia simples, fobia social, somatização. Vão ter a chamada hipocondria, né, que é a mania de doença, a preocupação com doença. Então, esse é típico da crise de pânico, viu, Teru? Esse aqui é tontura. Essa figurinha aqui, desse carinha aqui, exemplifica muito bem, talvez, a expressão de muitas pessoas por aí que vão manifestar mais esse sintoma aqui. Não significa que a pessoa vai ter todos esses, né, doutor César? Ela pode eleger, ela pode ter apenas 2 ou 3. A preocupação excessiva, no entanto, é uma característica bem pontual da ansiedade. Tanto que tem aquela Como, frase... quando, onde, por quê, de que jeito? Será que vai acontecer? E se isso, e se aquilo, né? Isso é típico da pessoa ansiosa, né? Porque a pessoa deprimida ela sofre pelo passado, né? A ansiosa sofre pelo futuro, né? E a estressada sofre pelo presente, né? Então, é típico da pessoa muito ansiosa essa preocupação exagerada. Quer dizer, 90% das preocupações que as pessoas com ansiedade exagerada têm nunca vão acontecer, aquilo que ela tem medo, né? Então, realmente é uma maneira da ansiedade se manifestar por preocupação excessiva. Olha outro sintoma aqui, esse aqui talvez você já tenha assim mais clássico como sintoma de ansiedade exagerada, é a falta de ar ou respiração ofegante. E aqui eu vou adicionar, doutor César, uma sensação de morte mesmo, de que o mundo vai acabar por uma... na verdade, eu vou ter um ataque do coração. Que é a crise de pânico, clássica, né? A crise de pânico é uma crise aguda de ansiedade. É um transbordamento de ansiedade daquele indivíduo que dura rápido. O pico do nível de ansiedade mais alto vai ser em 10 minutos, depois começa a baixar. Então, os sintomas da crise de ansiedade incluem a pessoa ficar com falta de ar, sensação de sufocamento, né? Palpitação também. E a respiração ofegante que eu falei, taquicardia, né? Vai ter sudorese, tremor no corpo, tontura que pode acontecer e principalmente 2 sintomas que é mais comum, a sensação de que ela vai morrer, em geral do infarto. Estou infartando, dor no peito, né? Que parece uma dor de infarto mesmo. E outras pessoas vão ter a sensação de que vão sair da realidade, vão perder o juízo. Uau. Então, isso é ansiedade excessiva na crise de pânico. Isso aqui faz parte. É muito forte, gente, é uma avalanche. Esse último sintoma aqui, o doutor César comentou brevemente, é um medo constante, uma preocupação excessiva, como o doutor comentou aqui, um medo de que algo físico vai sair do controle, vai dar ruim. Agora, eu quero saber, doutor César, por que algumas pessoas manifestam esses sintomas, enquanto outras conseguem manejar o estresse diante dos desafios da vida?
Esse é um mistério, né? Porque, sabe, anos atrás o governo brasileiro exigiu que se colocasse nos nossos carros um kit de sobrevivência, primeiros socorros, né? Depois aquela lei caiu e tal. Então, quer dizer, tem crianças que nascem com kit de sobrevivência menos completo do que outras crianças. Isso é um mistério e não se sabe bem explicar por quê. Ou seja, algumas crianças vivendo certos traumas na infância, elas vão ter mais resistência, outras menos resistência. Então, mesmo evento traumático vai machucar uma muito e a outra não vai meio que bate e volta, entendeu? Então, essas crianças que crescem com essa já sensibilidade para a dor, né, que são mais frágeis, vamos dizer assim, mais sensíveis, eu prefiro usar essa palavra, porque elas podem ser frágeis em alguma coisa, mas ser fortes em outras, né? Então, elas vão crescer já com essa sensibilidade mais exagerada e lá na vida adulta pode ter alguma situação traumática no trabalho, na família, no casamento, enfim, aí isso gera essa angústia. Então, mas elas podem aprender. Talvez a pergunta mais importante não seja por quê. Eu trouxe por quê, porque quando está acontecendo com a gente, quando você está enfrentando essa crise de ansiedade aqui, você talvez se pergunte, por que comigo, né? Já tem tanta coisa acontecendo na minha vida, mas o que você pode, como é que você pode sair dessa diferente? E é o que a gente vai continuar discutindo no programa de hoje aqui, mas eu faço uma pausa rapidinha para te dar a oportunidade de receber aí na sua casa um pouquinho mais de compreensão. O Guia de Estudos Sentimentos, a Ciência do Existir, é um guia que aborda problemas mais frequentes relacionados à saúde mental e vai trazer aqui a abordagem da ansiedade exagerada, com dados científicos e também como a palavra de Deus pode te ajudar nessa situação. Liga para cá, pega o telefone, nós temos atendentes esperando a sua chamada, 0 operadora 12 21 27 31 21. E eu gosto de dar aqui também para você o WhatsApp, 12 98244 4449, porque talvez você seja mais ágil aí pelo WhatsApp. Você mesmo vai conseguir, é intuitivo esse pedido pelo WhatsApp, você vai conseguir fazer e vai chegar gratuitamente para você pelos correios. Agora, doutor César, a gente viu que o assunto aqui não é brinquedo, não. Atrapalha a vida das pessoas, estigmatiza, freia muitos projetos de vida. Como é que a gente lida com esse sofrimento? Tem saída? Sim, lógico que tem saída. As pessoas podem aprender a lidar com essa ansiedade excessiva e como elas se manifestam, né? O passo principal é começar a entender quais são os pensamentos mais trágicos, né? Pessoas que têm uma ansiedade excessiva, elas têm uma tendência a ter pensamentos catastróficos, né? Então, elas podem, num tratamento psicológico, aprender a detectar a presença desses pensamentos e começar a questionar. Mas quem é que disse que vai acontecer isso, que eu estou com medo que aconteça? Quem disse? Quantas vezes acontece? Todas as vezes que eu tive esse tipo de medo, quantas vezes aconteceu? Então, ela começa a questionar o próprio pensamento que vem para perturbar e que ela não questionava antes, né? Então, ela vai aprendendo a lidar com isso. Aprender, a gente quer aqui continuar aprendendo. Vida e Saúde vai fazer uma pausa rapidinho, mas não sai daí não, porque a gente vai trazer no próximo bloco mais um episódio do documentário Sobreviver, riquíssimo aqui ao longo dessa semana. Hoje vamos aprofundar a conversa sobre ansiedade, como é que a gente lida com esse sentimento. Vida e Saúde volta daqui a pouco.